A gente fez uma política anti-conflito de canal, né? E essa política ela envolve várias estratégias. A gente tem uma política de preço, a gente não vai competir com o nosso canal, né? E quando um revendedor senta e fala, peraí, mas a indústria está balizando o preço, é importante a indústria balizar o preço. Porque se você tem um produto muito abaixo do preço, o produtor tem que saber que aquele produto é um produto falsificado, né? Não tem milagre. Ele precisa olhar e desconfiar. Claro que pode ter produto original muito abaixo do preço. Só que como nós somos os únicos que produzimos as peças originais, nós somos indústria, né? Nós sabemos qual que é Aí se você vê vendendo, por exemplo, na internet uma peça a 50% do que a gente vende para revenda, alguma coisa errada tem. Então quando a indústria faz esse balizamento, o preço muito baixo, o produtor vai desconfiar, né? Certo. E qual que é o problema desse paralelo? Ele tira a venda também das revendas nossa, que compram peça original. Porque o cara chega no balcão, uma peça custa 100, mas o outro lá está vendendo por 30, mas essa peça não é original. Então isso é ruim, inclusive para as nossas revendas. Então a gente mexe nessa coluna. A outra questão é para cima, né? Então às vezes você tem algumas revendas, não todas, a minoria, que por estar numa região distante, por N razões, acaba colocando o preço que quando alguém olha o preço da peça, ele pensa em não comprar a máquina, né? Porque eu não sei como era antigamente, mas hoje muita gente entra em contato com a gente e pergunta o seguinte, quais são as peças de desgaste desse equipamento? E a assistência técnica diz, são essas. Quanto custa essas peças? Por quê? Porque ele vai falar, opa, então se essa peça é peça de desgaste, eu vou usar essa peça durante uma safra e vou ter que trocar essa peça, ou 2 ou 3 safras e vou ter que trocar. De quanto em quanto tempo eu troco essa peça? Ou qual é o custo de manutenção dessa peça, desse equipamento? Só de peça de desgaste. Não estou considerando que eu vou ter um problema técnico, um problema mecânico. Sim, sim. Né? E se você tem, por exemplo, parceiros vendendo essa peça a um número exorbitante, o cara vai olhar e falar, pô, não compensa eu comprar uma máquina porque a manutenção dela é muito cara, né? Então tem esse ponto também. Um outro ponto, presença digital, né? Então hoje não pesquisa na internet. Se você tem um interesse em um determinado produto, você vai procurar na internet. Se nós não estamos lá, e aí? Então essa questão da presença digital. E uma questão importante é o seguinte, eu até comentei com você, tem o produto de desejo e tem o produto de necessidade, quando a gente fala de e-commerce, de varejo, né? Perfeito. O nosso produto é um produto de desespero, como eu comentei com você. E essa é uma categoria nova aqui que o André trouxe para mim, né? Que a gente estava falando, né, André? Exato. O que seria um produto de desespero? É o seguinte, o produtor ele tá com a safra dele pronta, ele está colhendo. Por exemplo, ele está colhendo milho, plantou milho para fazer silagem. Ele está colhendo o milho. Quebra a máquina dele. Ele tem uma janela muito curta para fazer essa colheita, porque o milho tem que ter um determinado grau de matéria seca, de umidade, para poder fazer a silagem, se essa silagem for bem feita, né? Inclusive os nossos equipamentos, né, são premiados por isso, a silagem sendo bem feita, ficando melhor, o gado engorda mais rápido, o leite passa a ter um teor de gordura maior. Se o teor de gordura do leite é maior, as empresas de alimentos que compram desses produtores acabam pagando até um ágio para essas empresas, para esses produtores, por causa da qualidade que esse leite tem, né? Legal. Então é bem interessante. E esse equipamento, quando você coloca esse milho, se ele passou dessa janela de corte, ele começa a ficar seco e aí ele fica ruim. Então o produtor vai perder dinheiro, né? Se ele não perder a safra, se não ressecar a planta e ele não conseguir aproveitar aquilo para mais nada, né? Então é por isso que é o desespero. A máquina quebrou, ele tem lá 8, 10 dias para terminar a colheita dele, aí ele precisa de uma peça. Aí ele vai até a revenda. Se ele vê na internet que a gente tem aquela peça para entregar, ela custa, sei lá, X reais, e a revenda tem essa peça pelo mesmo preço, ele não vai pensar 2 vezes, ele não vai esperar chegar, né? E o preço que a gente faz é o preço que garante a margem da revenda, né? Então ele vai comprar, o revendedor não vai perder venda, pelo contrário, né? Ele consegue até melhorar a margem dele, melhorar a posição dele, porque ele tem o produto à pronta entrega no balcão. O cara chega, pega e volta, né? É melhor do que eu esperar fazer uma compra pela internet, esperar essa peça chegar,
com o risco de extraviar, com o risco de atrasar, com o risco de comprar peça errada, uma série de coisas. Então, para o nosso revendedor, esse conflito de canal, quando ele para e começa a olhar para os benefícios, esse conflito de canal ele vai cada vez minimizando, né? Então, além disso, a gente tem toda uma questão da nossa política interna, de bastante transparência com os canais, a gente tem lá as peças de curva A, algumas de curva B, né? Então, a gente não teve problema com os revendedores até o momento.